Já vai começar o Segue o Prumo, a sua dose diária de conhecimento, focado especialmente em você, profissional da construção civil. Vem, que está na hora de transformar sua vida. Bom dia! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal que é o Vai Civil, esse canal voltado para você, profissional da construção que quer crescer, prosperar e evoluir nesse mercado tão maravilhoso que é o nosso mercado da construção. E hoje nós estamos aqui, eu, Rafael Mendes, que vos fala aqui nesse programa Segue o Prumo. Todos os dias às 7h27 da manhã estamos aqui passando para você uma pílula de conhecimento prático, então não deixe de participar. Essa semana, toda semana nós temos uma série. Essa semana nós estamos com uma série muito legal, falando o quê? 5 atitudes que fazem o cliente perder a confiança em você, em Moá. Tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque o cliente perder a confiança na gente é a mesma coisa que a gente perder dinheiro. É a mesma coisa deixar dinheiro na mesa, é a mesma coisa que jogar dinheiro no chão. Vocês já viram como é difícil? Presta atenção nisso que eu vou falar. Você já perdeu dinheiro? Já perdeu dinheiro? Quando você perde dinheiro, parece que é o fim do mundo, né? Você tinha uma nota de 50 reais no bolso, aí você, perdi esse dinheiro. Provavelmente você foi colocar a mão no bolso, tirar alguma coisa do bolso, caiu o dinheiro e perdi o dinheiro. Agora, deixa eu falar, pra quem perdeu é o fim. Fala, pô, poderia ter feito qualquer coisa, poderia ter comprado uma pizza, poderia ter, sei lá, qualquer coisa, poderia ter doado esse dinheiro, mas não perdido, né? Agora, quem achou esse dinheiro, 50 reais? Achou 50 reais e falou, achei. O que eu vou fazer com isso? Sei lá, tá sobrando. Você entende a diferença? A pessoa, quando ganha alguma coisa, ela não sente tanto, mas quando ela perde, é um sentimento horrível. E com o cliente é do mesmo jeito. Quando você faz alguma coisa muito boa para ele, legal. Quando você faz uma coisa muito ruim, nossa, parece que o mundo vai acabar, né? Aquela coisa, o cronograma não deu certo, a obra atrasou, ou o orçamento estourou, ou aconteceu alguma coisa imprevista, estourou um cano na obra. Cara, parece que é o fim do mundo. Então, não é proporcional o sentimento. E você precisa ter clareza sobre isso, porque não é sobre o cliente, é sobre o ser humano, como ele reage às situações. Ficou claro dessa forma? Então, essa semana, só para voltar ao nosso tema, que tem uma correlação com isso que eu estou abordando para vocês, esse tema dessa semana é 5 atitudes que fazem o cliente perder a confiança em você. Ontem nós falamos bastante sobre promessas que você não consegue cumprir, né? Prometer aquilo que você não consegue cumprir. E quando você promete aquilo que você não consegue cumprir, causa essa má impressão no cliente que não é nada boa e não é nada benéfica para o seu negócio, para você e para aquilo que você quer se desenvolver, para aquilo que você quer fazer da sua vida. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é pare de falar mal dos outros profissionais. Pare de falar mal dos outros profissionais. Por quê? Gente, em obra, o que mais tem, e eu acho isso muito chato, nosso mercado da construção é um dos que mais faz isso. Fica um querendo prejudicar o outro. Às vezes a pessoa nem sabe como resolver um problema ali, mas ele aponta pro outro e fala que lá não sabe nada. É muito fácil apontar o dedo. Agora ir lá e fazer e resolver é muito difícil. Então, vamos tomar cuidado com os nossos colegas. Tomar cuidado no sentido de profissionalismo mesmo. De profissionalismo. De você conseguir ter clareza do seu lugar e de que você precisa ter ética naquilo que você faz. Precisa ter ética naquilo que você faz. E o que é ter ética? É você não ficar falando mal dos outros. Ó, na obra, o que mais acontece, eu que trabalho com gestão, é alguém chegar para mim e falar, o serviço do outro ali, ó, que lá não sabe nada, cara. Fica de olho ali porque não sabe nada.
Só que quem conhece de obra sabe o que está acontecendo, sabe se tá indo bem, se está indo mal, sabe entender as entrelinhas. Pô, fulano chega todo dia, chega num horário meio estranho, todo dia, né? Tem dia que não vai, tem dia que, pô, é um perfil, é um padrão. Existe um padrão. Não é um padrão da obra, é um padrão do tipo de ser humano, é um perfil daquele ser humano que, por um acaso, trabalha na obra. Poderia trabalhar de qualquer outra coisa. Poderia trabalhar numa mecânica, poderia trabalhar, sei lá, fazendo um restaurante, poderia trabalhar sendo taxista, não importa a profissão. Ele iria agir da mesma forma, porque é o modus operandi dele, desse profissional, dessa pessoa, desse ser humano. É o modus operacional dele. Só que ele está na obra. Então a gente já sabe mais ou menos esse modus operacional, a gente já entende quem está ali gerindo a obra, então é bom que você saiba disso, caso você não seja essa pessoa que está gerindo a obra, que as pessoas que estão gerindo a obra conhecem. Conhecem o perfil, sabem sacar as diferenças, o que é aquilo que é de qualidade, aquilo que não. Agora, nem sempre fala. Por quê? Porque, cara, não é legal. Eu não vou ficar criticando o trabalho de um e de outro, eu vou só dar a oportunidade e se a pessoa não corresponder à oportunidade que ela recebeu, não vai ter outra. Simples assim. Não vai ter outra oportunidade. É sobre isso. É sobre você ter ou não a oportunidade de fazer o seu melhor. Agora, você querer. Tem muita gente vamos lá, ela quer crescer o trabalho dela em cima do erro do outro. Ou melhor, ela quer crescer o trabalho dela, às vezes nem é em cima do erro do outro, mas como o cliente não conhece nada, ou conhece muito pouco, o que esse profissional faz, esse orelha seca? Ele pega lá e fala o seguinte, fala, ó, cliente, seguinte, ó, esse aqui, cara, tá fazendo isso, tudo bobagem que ele tá falando, cara, isso aí não existe, isso aí é balela, não sei o quê. E começa a falar um monte de coisa, o cliente fica meio perdido ali, porque, pô, eu não entendo nada. Quem tá falando a verdade para mim? Quem tá falando a mentira? Quem é que tá certo? Quem é que tá errado? Se você não tem uma autoridade já construída para o cliente falar, não, esse aí, ele sabe o que tá falando, cara. Você, sei lá, você eu não sei, mas eu sei que ele vai conseguir corresponder. Se você não tem esse nível de autoridade, se você tá ali pau a pau com esse profissional, o cliente fica balançado. Fica balançado. E tem muita gente que usa disso para poder ganhar contrato, tem muita gente que usa disso para poder pegar serviço do outro. Infelizmente tem, gente. Tem gente que acha esperta. Eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. Se eu precisar falar mal do serviço do outro para poder pegar trabalho, eu vou falar. Se eu precisar falar que o prazo vai ser menor do que realmente vai, eu vou falar. Se eu precisar falar que o orçamento vai ser mas depois eu vou já que meio que deixar meio que engatilhado aqui alguns aditivos para chegar no valor que eu quero, eu vou falar. Tem gente que é assim. Vocês acreditam que não? É muito diferente, né, gente? Porque eu não sei vocês, mas para mim, pro meu mundo, pra minha realidade, pra minha vivência, pro meu caráter, isso é meio que impensável que isso existe. É impensável. Mas eu já vi tanta coisa que não tem como você dizer que não é. Não tem como. Tem gente maldosa mesmo. Tem gente maldosa. Tem gente de zóio gordo. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Primeiro, a gente não pode ser essa pessoa. Então, nada de falar mal do trabalho dos outros. Às vezes você chega lá na obra, vou dar um exemplo de mim, meu exemplo, né? Porque aí fica mais fácil. Eu chego na obra, eu vejo que tem uma coisa muito errada. E foi uma outra equipe que executou. Cara, eu não vou chegar pro proprietário, pro dono, enfim, pro cliente, e falar que, ó, isso aqui tá errado, não sei o quê. Cara, eu não vou falar. Se ele me perguntar, eu vou tentar ser polido. Eu vou falar, olha, eu faria de um jeito diferente.
Eu não concordo com essa forma que foi feita. Não estou dizendo que ele fez errado, não tô falando mal. Não, olha lá que ele fez, meu Deus, nossa, isso aqui não existe na construção. Nossa, sabe aquela coisa toda? Não. Isso daí é de quem não se garante. Essa atitude, esse tipo de atitude é de quem não se garante. Porque se você se garante, você não precisa ficar denegrindo ninguém para você ser melhor, para você parecer melhor. Você entende? Tem profissional sim que precisa ficar jogando. É tão ruim, o profissional é tão ruim, que ele precisa falar mal do trabalho dos outros para tentar fazer o dele melhorar. Olha só isso. Ele precisa falar mal do trabalho dos outros para poder fazer o dele melhorar um pouquinho. Porque o trabalho dele é ruim. Se ele for comparar com os outros, ele perde. Se todo mundo ficar com a boca fechada e o cliente só olhar o trabalho, ele perde. Então ele precisa falar. Ele precisa falar que o trabalho dele é melhor, que ele... Meu, presta atenção nisso que eu vou falar agora, que essa daqui é uma dica de ouro. Anota já. Pega um papel e uma caneta, anota em algum lugar, porque isso vai valer a pena para você. Em algum momento você vai lembrar disso. Anota e lê todo dia. Para você lembrar, Rafael falou isso e é verdade mesmo. Quando um profissional chega na obra falando muito, aqui, ó o meu trabalho, aqui, ó, olha aqui, ó as fotos do meu trabalho, ó, isso daqui que eu faço, ó, é assim, é desse jeito aqui, ó, comigo não tem essa não, ó, comigo é tudo tranquilo, aqui, ó, deixa na minha mão, ó, larga na minha mão, solta no meu peito que aqui é gol. Quando começa muita falação, é um sinal de alerta, porque quem trabalha de verdade não precisa falar. Quem trabalha de verdade, sabe aquele que trabalha de verdade, que faz um trabalho realmente de excelência? É aquele que chega quietinho, com as ferramentas bem organizadas, bem limpas, tá com o seu ambiente de trabalho ali. Quando eu falo ambiente de trabalho, está trabalhando ali naquela região, aquela região está limpa. Quando ele termina aquela região, ele dá uma organizada, vai para outra. Esse é um profissional que trabalha quieto. Esse sim é um bom profissional. Aquele que chega falando, gritando e aquele escarcéu todo. Não, porque, ó, lá na vila, meu, fiz isso aqui, esse aqui, aquilo lá. Eu já fiz isso aí, cimento queimado, já fiz isso aí também. Ah, isso aqui não, 45, não, meu 45 é perfeito. O meu 45 não tem pra ninguém. Quando começa desse jeito, gente, é porque a pessoa não se garante no trabalho, então ela precisa falar. Ela precisa falar do trabalho dela. Então, isso acende um alerta. Se você trabalha com gestão de obras, acompanhamento de obras, empreita, já fica ligado. Já fica ligado, porque isso daí é BO na certa. BO na certa, tá? Bom, então não fale mal dos profissionais, tá? Se você tiver oportunidade, não faz isso, porque não vale a pena, porque não faz sentido você ter aí mesmo tendo a oportunidade, não vá mentir para o cliente, não vá enganar o cliente, não vá dizer para ele, não, tá bom. Se não tá bom, não tá bom. Mas tente driblar isso. Fala, olha, eu não faria desse jeito, eu não concordo com esse método de execução. Na minha percepção, o resultado poderia ter sido melhor. Você vê que é uma forma de falar, pô, eu não estou de acordo com isso aqui. Mas também não quero ficar criticando o outro profissional. Então você pode até falar isso, falar, olha, eu não gosto de ficar criticando os outros profissionais. Eu acho que não é uma atitude ética criticar um colega de profissão. O que eu posso te dizer é que, na minha percepção, para mim não ficou muito... Não ficou do jeito que eu gostaria que ficasse. Eu não deixaria ficar desse jeito. Eu acho que daria para ficar melhor. Sabe, sai pela tangente, tá? Então, procure ter essas saídas meio que já engatilhadas, porque quando essa situação ela surge todos os dias praticamente, gente. Surge demais essa situação. Então, já deixa engatilhado aí a sua preparação para sair pela tangente, para não ter que ficar falando mal de alguém, né? Uma situação meio complexa ali. Foge disso, tá? Foge disso.
Vamos lá para a nossa terça-feira? Vamos começar a nossa terça-feira lendo a nossa pílula contra a preocupação. Acho que caiu um aqui. Pronto. Vai começar a cair um monte. Pílula contra a preocupação. Vamos dar uma lida aqui numa pílula contra a preocupação. Adie decisões quando estiver cansado ou nervoso. Adie decisões quando estiver cansado ou nervoso. Isso é muito importante, né, gente? Porque a gente cansado, nervoso, não rende nada, né? Não toma decisão que preste. Se você lê a Bíblia ou estuda sobre isso, tem a passagem do rei Davi, que o rei Davi fez uma grande bobagem lá, né? Ele matou o cara, ele tinha um monte de mulher, né? Ele tinha centenas de mulheres praticamente. Olha isso, gente, pelo amor de Deus. Ele tinha centenas de mulheres. E ele queria a mulher do outro, que já era casada com o outro. Então o que ele fez? Ele, para conseguir a mulher do outro, matou o cara. E conseguiu ficar com a mulher do outro lá. E isso, né? Por que ele fez isso? Porque ele estava cansado. A Bíblia diz aí em uma passagem, em algum momento, ele fala assim, e ele estava exausto tal, e ele queria não sei o que, e fez uma bobagem, né? Então, quando a gente toma uma atitude cansado, quando a gente está exausto, isso pode impactar diretamente no nosso resultado. Portanto, nada de tomar decisões cansado, né? Estenda aí as decisões. Demore um pouco para tomar as decisões, tá bom? Demore não, né? Mas tome as decisões com mais embasamento, não em momentos emocionais, não em momentos que você está ali na flor da pele, né? Toma cuidado com as decisões, principalmente as decisões mais importantes da sua vida. Pessoal, uma ótima terça-feira para você. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham uma terça-feira muito produtiva. Não deixe de se inscrever nesse canal. Se inscreva aqui nesse canal para a gente poder aumentar esse número de inscritos aqui. Se inscreva e também curta esse vídeo, compartilhe com alguém que você acredita que possa fazer sentido esse conteúdo, tá bom? Uma ótima terça-feira para vocês. Fiquem com Deus.